que Ele tem me dado em estar cursando um curso tão maravilhoso, né? E que tem um prestígio de conhecimento incrível. E assim, tá lindo isso daqui, tá? Eu quero, né, parabenizar todos os homens que estão presentes aqui, porque as mulheres fecham as igrejas, né? As mulheres sempre fazem superlotação. E tá muito lindo, tá muito lindo. Se vocês conseguirem ver, ter uma visão daqui, é uma sensação muito boa, saber que vocês realmente estão interessados em ouvir e aprender, né, sobre a palavra de Deus. Obrigada, irmão. E assim, quero parabenizar também o irmão pela palestra incrível, né, que o Senhor colocou no coração dele. E para quem não me conhece, né, meu nome é Ingrid, sou médica em formação, né, pela FTC, estou no 2º ano, cursando agora o 4º semestre. Meu pai é o irmão Val, vou pedir que meu pai, minha mãe, meu avô, meu irmão se coloquem de pé. Essa é minha família. Então, essa é a família que o Senhor reservou para mim. Tem o pastor Eliel também, que é meu braço direito. Eu sou estagiária, né, no Hospital Roberto Santos, lá em Salvador, em urologia clínica e cirúrgica. Então, durante a semana eu estou ali acompanhando os médicos residentes e os médicos, os professores, né, do Roberto Santos, aprendendo como, né, lidar com os problemas urológicos, não só voltado para o homem, mas também, né, a parte da urologia feminina e pediátrica. E eu faço parte, né, da Liga Baiana de Urologia da Bahia, né, a Liuro, que o Senhor me agraciou, né, com essa vaga. É um grupo acadêmico, né, de estudantes de medicina, no qual a gente tem o foco voltado realmente todo para a urologia, né? Desde casos clínicos, acompanhando, né, os pacientes. A gente também tem o nosso estágio também no Roberto Santos, em outros hospitais. E eu tenho um Medinsta, né, que é um Instagram voltado para o ensino, para o incentivo ao cuidado com a saúde. Então depois os irmãos podem estar procurando e divulgando. Lá eu mostro um pouquinho da minha rotina corrida, né, de estudos, coloco dicas sobre cuidados, né, da saúde, faço campanhas de conscientização. Então é algo que realmente vai acrescentar na vida dos irmãos. E antes, né, de começar, eu vou pedir que meu pai venha aqui orar para que o Senhor use a minha vida, né, e que tudo que eu possa falar não seja só a parte, né, científica, mas que os irmãos tirem e apliquem, né, na vida de vocês. Eu fiquei muito feliz com o irmão Carlos, né, que eu vi, né, que o Senhor usou da minha vida como propósito, né, que eu sempre tive em minha mente. Senhor, eu quero uma profissão que eu possa realmente, né, ter o meu sonho realizado, mas também que o Senhor me use. Poderia ser qualquer outra profissão, mas o Senhor, de todas as formas, né, encaminhou tudo certinho para que eu estivesse na medicina. E eu só tenho, né, a agradecer, porque o nosso Deus é um Deus incrível, um Deus maravilhoso, majestoso e supre todas as necessidades. Então, eu vou pedir para meu pai que esteja orando. Oremos. Querido Deus, louvado, exaltado seja o seu santo e excelso nome. Obrigado por esse momento que o Senhor nos reservou para ajuda estar aqui aprendendo sobre a sua palavra que foi dada pela manhã. Agora, pela tarde, vendo sobre a medicina, qual o Senhor capacitou os médicos para que possa cuidar do seu povo. Te peço sabedoria do nosso céu para que o Senhor possa usar ela como instrumento nas suas mãos, para que através dela, vidas, principalmente dos seus servos, seja abençoado. Continue conosco, esse é meu pedido e agradecimento. Em nome do seu Filho amado querido Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de falar qual o tema, né, da palestra dessa tarde, eu quero saber quem bebeu pelo menos um copo de água hoje. Pelo menos... Parabéns. 1 litro. Quem conseguiu beber 1 litro?
2 litros. Pelo menos beberam pelo menos um copo de água, 1 litro. Aí já estou feliz com os homens que conseguiram beber realmente 1 litro. Eu estou perguntando isso porque o tema de hoje... deixa eu voltar aqui. Calma. É um spoiler aí, né? Deixa eu voltar. Tem como você voltar aí para mim, por favor? Levi, tem como voltar? Deixa eu ver. Pronto, agora perdeu a graça, mas não tem nada não. Nosso tema é urolitise. A urolitise, né, nada mais é do que uma das doenças renais mais graves, né, e que mais acomete toda a população, né, tanto a população brasileira como a população mundial. E o que seria essa urolitise, né? A urolitise, como eu já falei, é uma doença que acomete tanto os rins como a uretra, a bexiga, ou seja, todo o nosso trato, nosso aparelho urinário, né? Com a formação das pedras, seja as pedras no rins ou nesse conjunto, né? Então, essas pedras, logo adiante a gente vai ver como são formadas, mas a maioria delas são formadas por substâncias que são acumuladas, né, na urina, ou seja, a urina ela não consegue fazer essa diluição. Só para a gente ter uma ideia, né, eu estava pensando como trazer isso, e eu falei, poxa, se a gente pegar um copo de água e jogar um pouquinho de areia, aquela água, né, tipo um copo, esse copo aqui, eu jogo um grãozinho, facilmente aquela areia vai ser dissolvida. Mas se eu pego uma pá, né, de areia, não tem como aquela areia se dissolver. Vai virar uma massa, né, um barro duro. Então, da mesma forma, vai ser com as substâncias que vão entrar no nosso corpo. Se não houver algo que dilua essas substâncias vão se acumular e causar a urolitise, né, que são cálculos em todo o trato urinário. E antes de falar como, né, funciona todo esse processo dos cálculos, eu trouxe aqui, né, a questão da anatomia, para a gente ter uma noção. Então, a anatomia feminina e masculina, né, tem pouca diferença, tanto no homem como na mulher, né, a gente vai ter 2 rins que vão estar no abdômen, na parte costal, ou seja, nas costas, então vai ser um lado direito e um do lado esquerdo. E existe algumas pessoas, e isso é um problema congênito, né, que apresentam somente um rim. E assim, tem pessoas que não têm nenhum problema. Um rim, ele acaba tendo um tamanho muito maior que comporta todo o funcionamento, mas isso é outra história. O normal é 2 rins, né, um do lado direito, um do lado esquerdo. Vamos ter as vias, né, urinária, que vai ser 2 uretras, uma bexiga e a uretra aqui. A diferença, né, entre o homem e a mulher é que a uretra feminina ela é muito menor e ela vai estar, né, toda acoplada na região íntima, na região também abdominal. Tem cerca de 2 centímetros apenas. Então, por isso, as mulheres são mais propensas a desenvolver infecção urinária, porque o trajeto que a bactéria vai fazer é um trajeto muito curto, rapidinho ela consegue se acoplar na bexiga. Já no homem, o homem já acaba sendo acometido de outros problemas. A uretra masculina é muito mais longa, tem 5 centímetros. E ela se estende, né, para o exterior do corpo. Então, não sei se os irmãos lembram, né, mas eu comentei isso na palestra passada. A uretra vai ser o mesmo canal, o mesmo tubo, onde vai ser eliminado a urina e o jato ejaculatório. Então, por isso, se um homem tiver uma infecção urinária ou qualquer outro problema na uretra, durante a relação sexual, ele vai sentir dor, vai sentir desconforto, justamente porque é um único canal, é um canal que serve para 2 coisas, né? Tem 2 funções. Então, essa é a anatomia
né, do nosso aparelho urinário. Bom, quanto à epidemiologia, né, a quantidade de pessoas que são acometidas é uma quantidade absurda. Só para os irmãos terem ideia, eu estava conversando com o médico que eu acompanho para trazer, né, uma taxa fundamentada, né, porque a taxa do Google e a taxa dos livros, né, os livros são antigos, então os artigos, alguns realmente ainda estão sendo aprovados e o Google não é muito confiável. Então, nada melhor do que olhar no próprio sistema. E assim, só para os irmãos terem ideia, chega a ultrapassar esse valor. O médico que acompanha, ele falou que, Ingrid, quando você se formar, os pacientes que eu atendi vão estar na fila de espera com a cirurgia. Então, em 2026, em 2030, ainda vão ter pacientes esperando por um tratamento de cálculo renal que foram atendidos em 2018, em 2019, esse ano. Então, a fila é muito grande e só tende a aumentar. Assim, o nosso sistema de saúde, ele sofre de várias formas, né? Estruturalmente, ele é muito lindo, muito eficaz, mas a gente sabe que no meio do processo, acaba que nem todos os papéis, né, nem todas as diretrizes são realmente seguidas à risca. A gente tem os problemas que acometem, né, a corrupção, os problemas estruturais, né, o caráter de cada profissional. Então, o médico, o enfermeiro, qualquer profissional que esteja dentro de uma unidade de saúde, com o seu jeito, né, pode dificultar esse atendimento. Desde da atendente, né, que vai estar ali em um mau humor e vai fazer de pouco do paciente que vai marcar uma consulta, até o médico que vai fazer a cirurgia. Então, é uma coisa muito relativa. E assim, os nossos hábitos não têm sido hábitos saudáveis. Então, isso tem desencadeado, né, esse aumento. E trazendo, né, para a questão masculina, os homens eles têm 3 vezes uma chance, né, muito maior do que as mulheres, justamente pela questão também cultural, né, algo que vem sido tentado, né, um estigma, né, aquela coisa que eu falei, o homem não cuida da saúde, o homem trabalha demais, nunca tem tempo para nada. Então, essa questão do homem ter 3 vezes uma chance maior seria bem um machismo, né? Mas um preconceito que a sociedade e o próprio homem tem com ele mesmo. É a falta do autocuidado. Bom, e esses cálculos, eles podem ser classificados, né? Desde a sua localização à sua composição. Quanto à composição, né, a gente vai ter aqui. Essas fotos, irmãos, são todas fotos reais, tiradas por mim, no ambiente hospitalar. Então, aqui, eu acho que não dá para ver muito bem, mas tá tudo certo. A gente vai ter, né, oxalato de cálcio, que 75% dos pacientes, né, vão ser acometidos por esse tipo, que é um tipo, né, decorrente de uma falta de ingestão de água, ou seja, quando a gente leva esse material, né, para ser analisado, a gente percebe que existem muitos sais minerais grudadinhos ali que formam essa massa, né, essa pedra. Então, esse cálculo específico é voltado, né, para a falta de ingestão de água. Já o fosfato de cálcio é cerca de 15%. E aí a gente entra para a questão de medicação em excesso, uso de chás em excesso, uso de anabolizante, todo um contexto meio que diferente, mas também que acaba incluindo
a falta da ingestão de água, porque se não tem água, essas substâncias não têm como ser eliminadas de forma correta do nosso organismo. E já o ácido úrico já é um cálculo, né, um pouco mais raro, mas que ainda assim é presente em pessoas que têm problemas anatômicos. Ou seja, uma pessoa, como eu falei no início, né, que apresenta somente um rim, então essa pessoa ela vai ter uma predisposição a desenvolver esse tipo de cálculo. E assim, ele não tem um motivo de substâncias específicas que vão formá-lo, mas sim de alterações anatômicas. Já quanto à localização, né, esses cálculos, essas pedras podem ser cálculos formados, né, no rim, cálculo renal, cálculo uretral, que vai ser formado, né, na uretra, e vesical. O cálculo renal, né, como o nome, né, é bem direto, altamente explicativo, vai ser um cálculo, umas pedras que vão ser formadas, né, no rim. Então, normalmente, 70% dos casos, né, desses cálculos vão ser formados justamente pela falta da ingestão de água. Então, o rim, ele apresenta a função não somente de fazer a filtragem da água, mas também de filtrar o sangue e fazer o equilíbrio de todo o sangue, né? O corpo, o nosso rim é quase nosso segundo coração, porque por ele, né, vai passar o sangue que vai ser filtrado, então todas as substâncias nocivas e maléficas, né, como ureia, creatinina, que a gente tem que ter um nível específico no nosso corpo. Se tiver um nível elevado, um nível que já passe um pouquinho ali da linha aceitável, né, o rim já fala, opa, isso daqui não pertence não. Então, bora saindo daqui, por favor. Então, o rim, ele faz esse alerta. Outra coisa também, o nosso rim, ele vai fazer a produção, né, de alguns hormônios. O nosso principal órgão produtor de hormônio é a tireoide. E assim, quando a tireoide, né, desenvolve alguns hormônios, o rim ele acaba pegando um sinal específico e faz também a produção da aldosterona, que é um hormônio muito importante, que vai receber o sinal para produzir os glóbulos vermelhos. Então, é algo de extrema importância, né? O nosso rim é algo que como eu posso falar, deixado de lado, né? Menosprezado. Eu tenho 2 rins, se um parar de funcionar, eu posso viver com o outro. Mas se o outro, você não teve cuidado quando tinha 2, vai ter com um, é muito mais arriscado, né? Então, todo mundo tem aquela questão, estou endividado, tenho 2 rins, vendo um e fico com o outro. Mas não é algo assim muito legal não, ter um rim, é apostar todas as fichas em um só. E aqui, né, os irmãos podem ver uma quantidade de cálculo exorbitante. E é comum, muito comum, ver, né, essa formação de cálculos. Aí você pergunta, poxa, como é que a pessoa deixou chegar nesse nível, né? Poxa, será que não estava doendo? Será que não estava incomodando? Mas chega. A automedicação, poxa, eu estou sentindo uma dor. Eu vou tomar um chá, vou tomar um dipirona, um ibuprofeno, mas nunca vai de imediato ao médico, né? A dor é apresentada hoje, aí toma um remédio que facilmente mascara, né, aquela dor e vai levando. E isso é totalmente prejudicial para um diagnóstico precoce. Não só, né, para a urotize, mas para várias outras doenças que são mascaradas com a nossa automedicação. Então, é algo que a nossa sociedade colocou como prática, mas, nossa, é super maléfico. O
outro tipo de cálculo, né, é o cálculo presente na uretra. Então, a uretra vai ser todo esse canalzinho aqui, é um tubo que tem mais ou menos uns 20 centímetros de comprimento e uns 5 a 3 de largura, né? Então, é algo bem fininho, bem sensível. E uma vez, né, que esses cálculos são formados no rim, possa ser, né, que ele não consiga ser eliminado de lá e causar, né, as cólicas renais, que quem tem cálculo, né, sabe que é uma dor insuportável, que bate na porta da emergência com muita dor. Tem pacientes que falam, né, que a dor é muito semelhante, né, a um parto ou ao osso sendo quebrado, uma facada. E quando esses cálculos conseguem, né, ser eliminados, mas ficam presos aqui, também vão gerar essa cólica renal. Então, muitas vezes, no início, né, do desenvolvimento da urolitise, vai ser muito facilmente confundido com infecção urinária. Por quê? Porque todo o processo, né, fisiopatológico da urolitise vai causar dificuldade de urinar, queimação, dor. Então, o paciente, né, vai ao banheiro, tem aquela dificuldade de iniciar a urina. Coisas que a infecção urinária também faz, mas assim, quando apresenta, né, o sangue, a hematura que a gente chama, né, a hematura presente na urina, então é o sangue presente na urina, o médico já se atenta, fala, opa, isso daí já é um diferencial. E se você chegar, né, com um cálculo renal, um cálculo uretral, um cálculo na bexiga, no pronto-socorro, o médico ele vai fazer alguns exames específicos, como exame de sangue, exame de imagem, e vai realmente, né, mostrar, evidenciar a presença desses cálculos. Então, é muito mais fácil a pessoa desenvolver sangue na urina quando esse cálculo está na uretra ou na bexiga do que no rim. Porque no rim ele vai estar aqui, ó. Aqui a gente chama de cálices renais. É como se fosse realmente uns saquinhos que esse cálculo, essa pedra, vai ficar presinha ali. Então, só com tratamento cirúrgico a gente consegue remover. Já o uretral, né, o da uretra, bexiga, eles conseguem se locomover. Então, se você passa por um lugar muito apertado, você ou se arranha ou vai arrancar partes daquele ambiente. Então, imagine uma pedra passando na pele. Isso dói, isso incomoda, isso, sabe, para o paciente é horrível. Então, esse movimento nesse ambiente muito estreito causa pequenas lesões e essas lesões acabam sangrando, né? Essa parede sangra. Então, tem todo, né, esse processo. E assim, como eu falei, né, ele vai causar dor, ele vai causar a queimação, o incômodo. Então, não é algo legal de se viver. E o último tipo, né, é o da bexiga. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Cálculo vesicular é o cálculo da vesícula. E cálculo vesical é o da bexiga. Então, algumas pessoas falam, eu tirei cálculo vesical. Aí, quando vai ver, tirou cálculo presente na vesícula. Já, sendo que o nome correto, né, seria cálculo vesicular. Mas, só para os irmãos se atentar, né, cálculo vesical, cálculo na bexiga e vesicular na vesícula. Então, os cálculos que são presentes na bexiga, eles não são cálculos que foram desenvolvidos ali. Eles são cálculos, né, que teve início no rim, conseguiu, né, se soltar dos cálices renais, com muita dificuldade, passou, né, se arrastando, levando toda a parede da uretra
e finalmente chegou na bexiga achando que ia sair tranquilo. Mas a bexiga, né, ela é composta por músculos que se contraem, né, esfíncteres. Então, esse cálculo ele vai ter novamente uma barreira, algo que vai dificultar essa saída. Então, ele vai ficar ali, né, acumulando, né? A bexiga é um saco, né, uma bolsa que consegue armazenar cerca de 1 litro de água, né? A gente fala, poxa, eu bebo um copinho aqui de 200 ml, outros de 300 ml, já está com a vontade de urinar, né? Aquela sensação, aquela urgência de ir no banheiro, mas isso não está relacionado à capacidade de armazenamento da bexiga, né? Mas sim pelo sistema nervoso, né? O sistema nervoso, quando chega ali, ó, no limite de 300 ml, ele, ó, acende a luzinha de alerta e fala, opa, cérebro, manda aí a informação dizendo, né, para essa pessoa que está na hora de ir no banheiro. E sabe por quê? A gente tem esse sinal de alerta para que essa urina não fique armazenada. Imagine aí, você bebe 1 litro. Normalmente as pessoas bebem 1 litro no dia. Bebe aqui um copinho de água, às vezes nem bebe água no dia. Aí 300 ml você guarda ali daquele dia. Aí essa água que você bebeu, né, já foi evaporada pelo meio do suor, né? Então, antes mesmo de chegar na bexiga ou mesmo no rim, né, pelo processo de filtragem, essa água já foi eliminada, né, por meio do suor. Então, de 300 ml que você bebeu, 20% foi evaporada, né, saiu pelos poros. Já o restante acabou chegando ali na bexiga. Aí você, poxa, não bateu as 300 ml. Aí acumula do outro dia. Aí mais aquela quantidade de água, né, vai ser novamente evaporada. Então, até que chegue, né, as 1000 ml, né, se não tivesse esse sinal, essa urina ia ficar lá 1 semana, 1 mês, sendo armazenada. Ia causar infecções. Se a gente já tem, né, infecções urinárias por recorrência, não, por exemplo, a pessoa que trabalha muito tempo ali agitada, por mais que beba água, se aquela urina não for eliminada, seu trabalho está sendo em vão, porque vai existir, né, bactérias que vão entrar, né, pelo canal da uretra e vão se acoplar ali naquelas paredes da bexiga e vão fazer moradas ali. Então, o nosso sistema nervoso, né, ele coloca como limite esses 300 ml para que a bexiga armazene como forma de prevenção. Então, vou falar, poxa, eu sei que Ingrid bebe 1 litro de água, 3, mas não vai no banheiro. Eu vou deixar essa criatura armazenar 1 litro? Não. Eu quero que o meu corpo, eu quero que o meu sistema não tenha infecção. Então, ó, aqui ó, tem até um sininho. Quando chegar a 300 ml, ó, vou bater o sininho, Ingrid, vá no banheiro. Agora, se Ingrid vai no banheiro ou não, né, quando esse sinal é acionado, é um problema de Ingrid. O corpo, né, o sistema, fez sua parte. Se você não vai, você vai desenvolver uma infecção urinária, vai desenvolver, né, uma urolitise. E por que, né, os irmãos devem estar pensando assim, o que é que tem a ver infecção urinária com urolitise? Mas são primos, fazem tudo parte da mesma família. Então, até a própria hiperplasia prostática, né, pode desenvolver quadros de cálculos renais, cálculos uretrais e cálculos, né, vesical, cálculo na bexiga. Então, todo o nosso corpo, ele está interligado. Nada funciona se ajuda do outro órgão. Então, o cérebro, ele faz um funcionamento, né, com o rim, com o aparelho digestório, com o aparelho respiratório. Da mesma forma, é o nosso sistema urinário, né? Ele faz um ligamento, ele trabalha em conjunto. Então, essa manutenção vai ser também em conjunto. Então,
esse processo, né, de formação de cálculo vai ser um processo, né, que vai trazer malefício para todo, né, o nosso corpo, pelo aparelho, né, por todos os aparelhos. Se você for desenvolver uma urolitise, seu aparelho nervoso, né, o sistema nervoso, ele vai estar sensível aos receptores, né, de dor, vão estar sensíveis. Então, toda vez, né, que esse cálculo tiver um movimentozinho, ele vai acionar os receptores da dor, então vai mandar informação lá para o cérebro falando, poxa, Ingrid está sentindo dor. Então, é todo um conjunto. Sim, ó. Aqui para ventilar, o irmão está perguntando se você já vai fazer, você pode fazer pergunta. Cada slide você vai fazer ou vai fazer por último sobre as perguntas? Por último. Por último. Irmãos, as perguntas eu vou deixar por último, tá bom? Para conseguir seguir a linha de raciocínio. Aí. Melhorou. Então, quanto às causas, a gente tem aqui, né? O excesso de proteína e o excesso de sal. Quem gosta de comer carne aqui? Eu mesmo amo um churrasco. Todo mundo gosta, né? A gente não é gaúcho, mas a gente gosta de fazer um churrasco. E sem contar do sal. Sem contar do sal. Imagine uma comida sem sal. Não é algo gostoso, né? Quando a gente vai numa casa diferente ou num ambiente diferente, né, que tem um pouquinho menos de sal do que o nosso habitual, a gente já, por mais que seja a nossa comida preferida, se não tiver uma quantidade de sal razoável, a gente malmente consegue comer. Mas assim, o sal, o que a gente pode falar do sal? O sal, ele é um mineral, né, que tem substâncias realmente importantes, né? A gente vai ter no sal, não lembro muito bem qual foi a data, o ano, né, que o Ministério da Saúde implantou o iodo no sal, né, mas não é algo maléfico não, irmãos, ao contrário. O iodo, muitas pessoas falam, eu vou comprar sal rosa porque não tem iodo, mas tanto no sal que vem da Himalaia, como aquele sal branco, todos têm iodo. Por que foi inserido o iodo no sal? Como a gente percebe, vê e já sabe, o nosso país ele sofre com uma grande pobreza, né? O Brasil ele é extremamente rico, mas tem pessoas extremamente pobres. É algo que, se a gente for olhar, realmente não faz sentido, né? Mas assim, eu tenho acesso a vários tipos de alimento, né? O que me dá na teia de comer hoje, eu como. Mas aquela pessoa que está lá no sertão, os mineirinhos, as pessoas que estão na Amazônia, será que elas têm acesso ao cardápio que a gente comeu hoje? Que por sinal estava gostoso? Será que tem acesso? Eu acho que não. Então, justamente, né, por que eu estou falando dessa questão de sal e iodo? Então, o iodo, ele é extremamente importante para o funcionamento da tireoide. A tireoide, como eu já falei, né, é um órgão que fica na região, né, do pescoço, no formato de uma borboletazinha, e ele tem a função de desenvolver os hormônios que vão coordenar todo o nosso corpo. Então, se a tireoide não estiver funcionando, o corpo não vai estar funcionando de modo correto. Vai ser uma diabetes que vai surgir, uma hipertensão que vai surgir. Se você já tiver hipertensão e a diabetes piorou porque vai estar desregulado, você pode tomar o remédio que for para regular. Se você não for no endocrinologista, fazer seu tratamento, ver como é que está o desempenho da sua tireoide, não vai adiantar de nada porque não está tendo a produção daqueles hormônios. Então, o ruim do sal não é ele, mas o modo como a gente usa. A gente não sabe usar, a gente não sabe aproveitar as coisas, né, que estão ao nosso alcance, como Adão e Eva, né? Adão e Eva tinham
o jardim todo, mas eles não podiam comer de uma árvore específica, mas resolveram comer. De modo semelhante, né? A gente sabe que existe um limite, né, de sal para cada alimento, né? Existe um limite, mas a gente quer a comida sempre mais, né, saborosa, sempre com um gostinho do sal ali. Então, se eu vou comer uma batata frita, eu vou colocar... Não, diga, pastor. Estou começando a beber água. Bebam água. Bebam água. Assim, mas também água em excesso é ruim, é tudo no seu, né, limite, tudo com ordem e decência, né? Quer com mais ou quer beber mais, né? A gente tem que fazer tudo em decência, em ordem e decência. Mas assim, voltando para a questão, né, do sal, a gente tem uma taxa padrão, né? Então, como é que o rim, ele, na semana, digamos assim, você tem que fazer a ingestão, né, de X quantidade da proteína, né, do composto do sal. Aí você coloca ali, dobra, né, o valor, coloca 1000 vezes a mais, 10 vezes a mais. Ah, não tá gostoso não, vou comer uma batata frita, sal. Vou comer uma feijoada, as carnes do feijão já tem sal. Aí você faz o quê? Coloca sal. E aí já tem o sal do macarrão, o sal do arroz, o sal da vinagrete, faz aquele combo. Então, como é que você bebe um copinho desse daqui? Eu vou até beber uma água. Você bebe um copinho desse, aí quer dissolver 1 quilo de sal. Lindo! Maravilha, né? Não tem como, gente. Não é proporcional. Então, é como se a gente pegar um suco, bater um suco, se você jogar, né, um pouquinho da polpa e 1 litro de sal, a peneira vai fazer o papel, né, ali direitinho. O suco, né, vai escoar, a proteína também do suco vai passar, porque o nosso rim é uma peneira. Agora, se você pega, bate aquela polpa concentrada com um copinho de água, como é que coa aquilo? Você pode bater o que for, vai pingar, pingar, pingar. E aquele resíduo, né, aquela massa, vai ficar ali. Você deixa ali, passa a noite, né? Você bate, digamos, o suco pela noite. A água vai descer. Vai realmente descer. Mas aquela massa vai ficar toda acumulada ali. A mesma coisa com o sal, com as proteínas, né, presente na carne, seja a carne vermelha ou, né, os outros tipos de carne, o peixe, o frango. Existem proteínas que precisam ser, né, dissolvidas, precisam ser quebradas, moléculas precisam ser quebradas e a água, né, vai fazer esse papel. E agora sim, água é diferente de suco, que é diferente de refrigerante, que é diferente de chá. Se você pegar, né, um suco, eu vou beber só suco. Poxa, legal, você está bebendo suco, de preferência que seja da fruta ou de uma polpa, né? Se você não tiver acesso àquela fruta. Mas bora tirar o suco de caixinha de lado, porque aquilo não é suco, não. Mas se você pega o suco da fruta, bate, aí seu rim tem que fazer um trabalho bacana ali, né? Ele vai tirar os nutrientes presentes do suco da fruta, então ele vai pegar todas as vitaminas. Poxa, veio aqui um suco de acerola, ó, vitamina C ali, ó, maravilha. Então ele vai, bora, vitamina C, venha para esse lado. Poxa, tem água, venha para esse lado. Tem açúcar, fica aqui. Tem tal coisa, ele vai distribuir. Então ele vai se cansar. Imagine você ficar fazendo várias funções. Tem como um homem, né, fazer todo o trabalho da Ambreb sozinho? Impossível, né? Um só para um determinado departamento. Não dá conta. Você quer que, por mais que tenha 2, né, 2 rins, não dá conta. Imagine, o rim do pastor Eliel dá conta do homem desse tamanho?
Não dá, gente. Então, a água, né, ela precisa ser ingerida assim, sem outras coisas, né? É bom beber suco? Muito, é muito bom. É bom beber chá, um chá de noite para dormir, uma maravilha, um café também, o refrigerante, não vou falar sobre isso, né, porque vocês já sabem que a gente nem deveria beber refrigerante, mas a gente bebe. Então, a ingestão de água é extremamente importante. Genética. Tem um caso, né, mais na frente, que eu vou mostrar, de um rapaz que ele tinha cálculo de recorrência, ou seja, ele tinha frequência, né, ele era tratado hoje, daqui a 2, 5 meses, ele aparecia de novo com cálculos gigantescos, com a quantidade de cálculo que eu falo, meu Deus, eu operei esse cidadão, como é que ele conseguiu desenvolver tanto cálculo em um curto período de tempo? Então, existem causas genéticas, né, causas fisiológicas, que seu corpo vai ser propenso a desenvolver. Então, você vai ter uma dificuldade, né, de fazer essa filtragem dessa água, dessas substâncias. Então, vai acumular. É como se seu corpo fosse um acumulador. Não consegue se desprender. Não, eu preciso dessa proteína porque vai me servir. Mas não precisa, você precisa de 2 grãozinhos dela, mas ele quer guardar 5. Ó que bicho possessivo. Aí tem mais outra substância. Ele fala, não, é 10, eu vou guardar 1000. Aí é uma coisa do seu corpo. Então, existem problemas genéticos que vão desencadear, né, que essa pessoa apresente cálculos de recorrência, ou seja, aquela pessoa é tratada, mas novamente vai ser exposta, né, vai desenvolver cálculos urinários. E o homem, infelizmente, vai estar, né, 70% predisposto a desenvolver, tanto pela questão genética. Então, se a gente for olhar, é tudo uma questão de lógica. Vou pegar Felipe, meu irmão. Felipe, 12 anos, jovem, saudável. Mas se Felipe, a partir de hoje, fala, poxa, para que água? Para que beber um suco? Para que ter hábitos de vida saudável? Felipe vai crescer um homem doente. Aí Felipe casa, tem uns filhos dele, tem um menino, né? E esse menino vê o exemplo de Felipe, meu pai não cuida da saúde não. Meu pai não reclama comigo que eu bebo Coca-Cola de manhã, de tarde, de noite. Meu pai não reclama comigo que eu como sal em excesso, que eu não pratico esporte, que eu só como salgadinho. Então o filho de Felipe vai criar esses mesmos hábitos. Aí é toda uma cascata. Então vai ser, né, passado de geração em geração. Então o neto de Felipe já vai nascer com aquela predisposição, porque tanto o pai, tanto, né, o avô tinham essas características e vai gerar uma sociedade doente. Então, os nossos problemas, tanto que estão surgindo hoje, né, na nossa questão da saúde, e os problemas futuros, é tudo a questão de hábitos, de como a nossa sociedade está tratando a alimentação, cuidado com a saúde. Então, como eu já falei também, né, a falta de líquido, né, a desidratação é carro-chefe, né, para que haja, né, o favorecimento, esse acúmulo, né, de sais e, consequentemente, a formação de pedras. A obesidade, né, então o fato de ser obeso é um fato desencadeador para várias doenças, né, metabólicas, seja uma hipertensão, uma diabetes, porque o corpo ele vai estar desregulado, não vai ter um balanço. Então, se eu sou uma pessoa obesa, meu corpo ele vai estar ali com o metabolismo a 1000, não a 1000 no sentido de pegar aquela substância, aquela proteína e trabalhar, eliminar do corpo,
A gente pega o Dedezinho come, mas Dedezinho não engorda, porque o metabolismo dele é diferente, né? Um metabolismo mais rápido. Já da pessoa da obesidade, né? Vai ser um metabolismo assim, mais lento, mas que vai estar, né, a mil para desenvolver vários problemas. E assim, quando se é obeso, né, você tem um excesso de sudorese, né, um excesso de suor muito maior do que uma pessoa relativamente saudável. Porque sim, a obesidade é uma doença, está no CID, tem um número específico. Então, se eu bebo um copinho de água, né? Como eu já falei, nessa água vai ser evaporada, né? Vai sair pelos poros. Aí essa pessoa, né? Já é uma pessoa que já não tem os hábitos legais, não bebe muito refrigerante, bebe muita coisas industrializadas. E às vezes as pessoas não gostam, simplesmente, não bebo água porque água não tem gosto. E daí que não tem gosto, você tem que beber. Se não gosta, né? Se não tem gosto, pega uma frutinha, você gosta de morango? Corta o morango, coloca ali na garrafa, porque vai fazer uma questão de uma aromatização. Pega um alecrim, coloca uma uva, para ficar uma coisa assim mais atrativa, né? Não que a água não seja atrativa, mas se você tem essa dificuldade, começa a criar esses hábitos, né? Então, realmente, esses fatores, né, essas causas, vão ser causas que vão desencadear, né, vão fazer com que essa pessoa seja muito mais propensa a desenvolver cálculos urinários. Bom, quanto aos sintomas. Os sintomas, né, eles vão ser muito semelhantes à infecção urinária, né, que vai ser aquela dor, queimação, a urgência de ir ao banheiro, mas vai ter aquela dificuldade de iniciar. Você sente vontade de ir, mas quando chega lá no sanitário, não consegue, né, esvaziar a bexiga. Mas questões como a presença de sangue na urina, o próprio fato, né, se você começa a sentir muita dor, muito incômodo, você vai ao médico, esse médico vai fazer um ultrassom abdominal. Então, uma vez que ele faz a ultrassom, ele vai perceber que existe ali alguma massa, bora fazer um exame que é mais específico. Então, vai começar, né, a montar o quebra-cabeça. Então, a gente vai ter a dificuldade de urinar, a questão da cólica renal, né? Vai ser uma dor tão intensa que nos homens essa dor ela vai encaminhar para o testículo. Imagine aí, se os homens já recebem um chute, uma bolada, já bate, já é uma dor insuportável. Imagine uma dor centralizada em uma região, encaminhar. Não é algo legal. Já nas mulheres, né, essa dor também vão encaminhar, vão para os pequenos e os grandes lábios. Então, é uma dor que vai irradiar. Opa! Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico ele vai ter o diagnóstico laboratorial, né, com a questão da urina. Então, para que colhe a urina quando você está numa emergência? Para fazer pesquisa se tem bactéria, se tiver qual bactéria é e fazer um tratamento, se tem a presença de hematura, a presença de sangue. Poxa, se tem sangue na urina, não é para ter sangue na urina. Então, está tendo aí algum desencontro de informação. Exame de imagem, um raio-x simples, né, de abdômen total, se você vai na emergência. Aquele raio-x não é tão fidedigno, porque mostrou uma massa ali que o médico não consegue identificar. Ele faz ou uma ultrassonografia, né, ou um ATC, uma tomografia, para fazer uma análise muito melhor, porque a tomografia sem contraste, nesse requisito de cálculo, é um dos diagnósticos, né, um dos exames melhores, né, é o exame padrão ouro, que vai, né, mostrar realmente a dimensão. Então,
conforme, né, for passando as imagens, ele vai realmente mostrar, ó, poxa, esse cálculo é de 5 centímetros, mas como é que é ele? Ele é comprido, ele é realmente todo redondo, ele vai para a direita, vai para a esquerda. Então, a TC, ela realmente mostra essa anatomia, essa estrutura 3D. Já a avaliação do trato urinário, né, a gente vai realmente fazer um exame para ver como está a eliminação dessa urina. Tratamento, uma vez que esse cálculo é muito pequeno, não tem indicação cirúrgica, a gente pode fazer um tratamento convencional, um tratamento não cirúrgico, que vai ser por meio de anti-inflamatórios, né, para estar evitando, uma vez que tem um corpo estranho no seu corpo, os macrófagos, leucócitos vão estar desencadeando, vão estar trabalhando, poxa, isso daqui não pertence aqui não, bora fazer uma chamada inflamatória, um processo inflamatório para eliminar ele daqui. Então, se o cálculo tiver no rim, na bexiga, na uretra, aquela estrutura sabe que aquele material não pertence ali. Então, ele vai chamar o macrófago, leucócito, que são células do nosso corpo, produzidas pelo nosso corpo, para desenvolver esse processo inflamatório e expulsar. Então, você está com febre. Febre não é algo ruim, pelo contrário, febre é algo bom, vai estar mostrando que o seu corpo está reagindo à gripe, está combatendo. Você está com corte, está com febre, então, se deu febre, aquele corte teve uma infecção e o seu corpo está reagindo de forma bacana àquela infecção. Outro método também, né, vai ser medicamentos de opioides, né, que vão ser derivados de morfina, justamente por essa cólica renal, essa dor insuportável. Então, não basta só combater a inflamação, mas a dor também precisa ser cessada. Ninguém gosta de viver com dor, ninguém gosta de sentir dor. E aí, um dos medicamentos mais utilizados, né, é a tansulosina e a nifedipina, que são uma das medicações usadas também para hiperplasia prostática, justamente para inibir, né, todo esse processo inflamatório e a questão dolorosa. E agora, a parte que eu mais gosto, o tratamento cirúrgico. Então, pelo menos lá no Roberto, né, eu acompanho muito mais na LECO, que é um processo onde você vai ser um processo não invasivo, então o paciente vai estar deitado, devidamente sedado, e vai vir um equipamento que vai emitir ondas, e essas ondas vão estar direcionadas para o abdômen, né? O local específico, se é um cálculo renal, vai estar localizado, né, na parte costal, abdominal. Se for um cálculo mais na uretra, bexiga, vai estar um pouco mais abaixo, para que essas ondas elas atingem, né, passem pela camada epitelial, a camada muscular e chega até aquele cálculo, vibre, sacuda ele, fala: meu filho, saia daqui. E essa vibração, né, vai quebrar esses cálculos e posteriormente, né, a gente vai colocar um duplo J, que é um fiozinho, né, que vai entrar na uretra, abrir essa uretra e o irmão tá ali, vixi, pois é, vocês não viram nada, pois tratem de beber água, que agora que o bicho pega, ou vocês saem bebendo aqui 5 litros de água por dia e tendo... vai faltar água amanhã. Ou porque ninguém quer passar por um centro cirúrgico não, viu? Remédio, meu filho, qualquer um toma remédio. Um comprimido desse tamanhozinho, bebe um copinho de água, já foi. Quero ver passar pelo centro cirúrgico. Então, outra, né, que a gente tem é a NLP, que carinhosamente, né, a gente chama de percutânea. A URS, que também é muito utilizado. Essa URS a gente geralmente usa, né, a questão, faz uma endoscopia com todo o equipamento, coloca raio-x para saber, né, onde é que aquele equipamento está sendo direcionado.
A laparoscopia, a cirurgia aberta, são cirurgias que ainda acontecem, mas com muita pouca frequência. Porque assim, deixa eu passar logo aqui para vocês terem uma ideia. E aí uma mesa composta por esses equipamentos e esse processo aqui, ó. Na cirurgia, como que a gente chama, né? Cirurgia fechada, que é a cirurgia por vídeo, a gente faz 3 portais, se for precisar, né, fazer uma nefrectomia, que é a retirada do rim, ou a retirada, né, de qualquer outra coisa que esteja presente no rim, por exemplo, um cálculo, a gente faz 3 portais. Então, pelo portal central, que seria da cicatriz umbilical, a gente vai inserir a câmera. Por quê? A câmera é mais ou menos não da grossura dessa garrafa, mas da grossura, né, da boca da garrafa. Então, e como, né, a cicatriz umbilical está localizada no centro do abdômen, não faz sentido você fazer um portal aqui para ficar com a câmera para lá e para cá. Não é, né? É muito melhor eu ficar aqui, ter uma visão ampla, do que ficar num canto que eu não vou ver quem está lá no fundo, né? Então, no portal central, a gente vai fazer, né, inserir a câmera endoscópica e os outros 2 que a gente chama, né, do pedal de videogame, que é realmente como se fosse um videogame, né? Tem até uns pedaizinhos, é interessante. E aqui, né, a gente vai fazer todo o manejo, então, tesoura, porta-agulha, pinça, a gente vai estar inserindo por esses 2 portais, né, secundários, e a gente vai ter uma torre de vídeo, que uma vez que o médico está aqui com esses 3 portais, né, o auxiliar, né, do cirurgião, que pode ser um segundo cirurgião, né, que é um residente, ou um interno de medicina, ou um acadêmico, que vai estar, né, movendo ele para a direita, ele vai fazer nessa movimentação, porque o foco do médico, o foco do cirurgião é estar com as 2 mãos, né? E ele nunca vai ficar olhando para cá, porque aqui está tudo fechado. Ele não tem o que fazer, ele vai estar olhando para a torre de vídeo, né? Então é como se fosse realmente um videogame. Os meninos que jogam videogame sabem, você não joga videogame olhando para o controle, porque você não vai ver o jogo. Da mesma forma, né, é a cirurgia. E é uma cirurgia, vocês podem falar, poxa, como é que isso é melhor? Eu ter, né, esses equipamentos inseridos no meu corpo, mas sim, é muito melhor do que você fazer uma abertura, né? Imagine, poxa, é o rim, né? Tem que fazer uma incisão, né? No abdômen, que vai ser um corte, né? Feio, esteticamente feio, que vai ficar uma cicatriz ruim. O processo de recuperação vai ser muito mais doloroso, demorado, porque o corte foi muito maior e a exposição ao ambiente cirúrgico também, né? A sala vai estar mais propícia à infecção, é toda uma questão. Então, sim, é muito melhor ter todos esses equipamentos, né, sendo inseridos no seu devido tempo, né? Vão ser realizados esses 3 portais e cada portal, né, vai receber a sutura, vai receber um ponto dependendo, né, às vezes, de 2, 3, 4 pontos, sendo que se fosse numa cirurgia aberta, você ia receber ali 15 pontos. Então, a conta, né, é muito melhor. Aqui foi uma nefrectomia radical. A nefrectomia é a retirada, né, do rim. Então, quando se fala nefrectomia radical, foi retirado todo o rim. O outro rim continua lá, mas pelo menos um dos rins foi retirado. Quando é parcial, somente metade daquele rim é retirado, que também, né, vai ter o comprometimento da função renal. Então, uma vez que essa pessoa já perdeu um rim, ela trate de cuidar da vida dela, andar direito, beber água, ter mudança de hábitos, porque ela agora só tem um e ela não pode apostar mais as fichas dela, né?
todos naquele rim. Então aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas aqui é pus, sim, pus. Então foi retirado, né, esse rim, justamente pelo esse processo inflamatório. Era tanto cálculo renal que o rim não estava suportando mais. Ele estava falando, meu amigo, me tira daqui, que eu não estou aguentando mais. Você teve uma péssima administração e eu estou morrendo. Então ele começa a não suportar, ele para de fazer a filtragem. Então você começa a ter, né, se tem um rim só trabalhando, você começa a ter edema, né, nos membros inferiores. Então as pernas começam a inchar. Opa, meus pés estão inchando. Ah, eu estou trabalhando demais, varizes. Não, às vezes, né, não é porque você está trabalhando demais, não é a questão, né, das varicoceles, mas sim porque um dos seus rins não está fazendo, né, o papel devido, não tem mais a capacidade total, né? Pronto, aqui é outro tipo de cirurgia, né, de retirada de cálculo, que é a chamada URS. Aqui é a torre de vídeo, tá vendo? Vai ser usada na maioria das cirurgias urológicas, né, seja uma prostatectomia, também às vezes usa, se for por vídeo. Então, todas as cirurgias fechadas, que vão ser por vídeo, a gente vai ter essa torre. Então, a imagem vai estar, né, presente aqui, o médico pode ajustar a imagem conforme, né, o gosto dele, deixar em tela cheia, deixar só focada. E aqui o diferencial da URS, né, para a percutânea, é que em vez de inserir os portais, fazer 3 portais no abdômen, o equipamento vai ser inserido pela uretra. Então, imagine aí. Deixa eu beber uma água. Imagine aí, a uretra é mais ou menos um canudo de refrigerante. Aí você pega um equipamento da grossura, né, desse fio, ou um pouquinho mais grosso, né, besteira, pelo canal da uretra. Lembrando, né, que a uretra feminina é muito mais curta, 2 centímetros. Colocou, já entrou o equipamento, né? Rapidinho tá ali na bexiga, né? Para tirar, né, a questão dos cálculos da bexiga, e se for encaminhando, vai para o uretra e o rim. Agora no homem, que a uretra, ela compreende, né, toda a extensão do pênis. Então não é algo legal, é algo doloroso, né? O processo pós-cirurgia, né, é um processo doloroso, um processo chato, que o homem, né, ele vai ficar sondado, né, ou seja, ele vai fazer o uso de sonda para urinar, porque vai doer, vai incomodar, e por todo aquele manejo, né, de mexer equipamentos, não é algo legal. Então, realmente, durante o processo da eliminação da urina, vai ser algo ruim. Mas, esse equipamento, né, vai ser aqui inserido, né, por esse canal. O paciente vai ficar deitado com as pernas, né? A gente chama de posição ginecológica, né? Que é a posição que as mulheres ficam para fazer o exame do Papa Nicolau. Mas no processo, né, cirúrgico, a gente coloca na posição ginecológica para a gente ter acesso, né, à região. Então vai fazer inserir, né, esse equipamento. Junto com esse equipamento, se a gente não conseguir uma visão legal do raio-x, a gente vai estar inserindo mais outro equipamento que a gente chama de fio guia, ou seja, ele vai realmente guiar, a gente coloca contraste
no local, né, na incisão que a gente fez, para quando a gente bater o raio, esse fio guia ser exposto, mostrar por onde a gente tem que seguir para chegar até o cálculo. Então, isso já não é legal. Um fio, imagine 2 fios, né, na região da uretra. Então, né, na maioria das vezes a gente não consegue com o equipamento normal, né? Então, sempre tem que ter na sala cirúrgica o fio guia, já é algo de fato. Às vezes, eles nem tentam fazer a cirurgia sem o fio guia, já vai mesmo, não, bora colocar fio guia porque a gente não quer. É algo trabalhoso pra gente, sabe? É algo que a gente tem em média 30 pacientes, então se a gente for parar para ficar assim, tentando, né? Todo paciente, poxa, tem passagem, não tem. Então, por questão, né, de demanda e facilitar também e evitar que o paciente fique muito mais tempo lá, evitar lesionar o paciente, porque se eu não consigo enxergar onde é que eu tô, eu posso muito bem ferir as paredes do canal. Então, é muito melhor colocar logo o fio guia que vai guiar o percurso do que ficar jogando, né, as cegas. E aqui, né, são fotos, né, todas fotos reais. Aqui sou eu, né, acompanhando a cirurgia. Esse foi o meu primeiro dia, a primeira cirurgia que eu acompanhei no começo do ano. Foi no começo do ano. E assim, pra mim foi algo incrível. Nunca tinha entrado no centro cirúrgico, nunca tinha tido convívio. E aí recebi a oportunidade, eu falei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. E até hoje, né, o Senhor tem me dado a oportunidade e a graça de estar ali, aprendendo e abençoando vidas. Bom, aqui é um videozinho. Tem como colocar o vídeo para rodar? Não tem som o vídeo não, é só realmente a imagem. Que tanto o primeiro como o segundo vídeo vai estar mostrando o processo que o laser vai fazer essa quebra desse rim, ou do rim não, da pedra, que vai ser aqui uma percutânea, né? Então aqui a gente tem, né, o equipamento que a gente vai inserir. Junto com esse equipamento, né, a gente vai inserir a câmera para a gente saber, né, onde é que está indo esse equipamento. E assim que a gente visualizar o cálculo, a gente vai pegar, né, são 2 pedais que a gente tem, e a gente vai começar a apertar no pedal, né, para que esse laser seja disparado. Então, eu vou ter um pedal com o laser mais fraco e o laser um pouco mais forte. Aí se eu quiser, né, ir aos poucos, eu sempre vou usar o laser mais fraco, que eu posso ir aumentando essa dimensão desse laser. Porque também a gente não pode usar sempre o laser mais forte, porque quando essa pedra, né, começa a ser quebrada, dissolvida pelo laser, ela começa a se mexer. Então, ela está aqui, aí eu quebro, ela já vai para cá. Aí só fico com o laser forte, se a pedra se mexeu e eu não visualizei, eu bato na parede da uretra. Então já machuca o paciente já vai ter uma dor, uma queimação. No processo de micção, ele já vai urinar com a presença de sangue, já vai... Então é todo um processo, um cuidado que a gente tem que ter, né? Tem como colocar o segundo? Que o segundo, aqui, ó, irmãos, isso daqui é um cálculo renal. E não sei se dá para perceber aqui, mas está sendo, aqui, ó, o laser está sendo lançado e está quebrando, né, essa pedra, esse cálculo. Então, são cirurgias que levam em torno de 4 horas, 5 horas de relógio. Às vezes chega a 6, 7 horas de relógio, uma cirurgia só dessa. E de acordo com a quantidade de cálculos presente. Então, se for um cálculo só, que tem um tamanho, né, da tampinha de uma garrafa, eu vou passar ali, só naquele cálculo, 3 horas de relógio, porque tem todo o preparo, né, de preparar
o paciente, né, fazer a sedação, esperar certas medicações fazer efeito. Então, às vezes o paciente, mesmo sedado, tem uma percepção, um estímulo para dor mais sensível. Então, ele está sedado, mas ele está se contorcendo. Então, a gente dá uma medicação e espera uns 5 minutinhos, né, essa medicação fazer efeito. É tempo, né, que vai levando 5 minutos disso, 5 minutos daquilo. Às vezes o material não está sendo um material que está legal, então, poxa, eu estou tendo dificuldade de quebrar esse cálculo com... Às vezes o fio guia vem muito com defeito, é algo muito comum, mesmo trocando de marca, enfim. Então, poxa, até que a enfermeira circulante vai lá, pega o material, então... Aí vai passando 5, 10, 15, 20, 30 minutos e aí já se foi 3 horas de relógio e você está lá quebrando um cálculo e suas pernas lá queimando, porque todas as cirurgias são feitas em pés, né? Então, quanto mais, né, o paciente tiver uma quantidade muito maior de cálculo, essa cirurgia vai ser estendida. E é ruim para a gente, médico, né? E é ruim para o paciente, porque ele vai estar, imagine só, 6 horas de relógio, por mais que ele esteja sedado, com as pernas, né, entreabertas, empenduradas. A gente sentado, cruza as pernas, 5 minutinhos, já cansa. Imagine 6 horas assim, mais a lesão que vai sofrer, né, no canal da uretra, na parede, da bexiga. Então, é todo um processo. Então, a gente tenta sempre ao máximo trabalhar de forma ágil, até porque são muitos pacientes, então para tentar, né, fazer com que essa fila ande um pouquinho mais rápido, a gente, no nosso tempo, né, no nosso possível, a gente vai estar melhorando esse atendimento. Bom, lembra daquela foto que eu coloquei lá no início, que tinha a mesa de cirurgia, os 3 portais abdominais e um rim com pus? Então, essas belezuras estavam nele. Imagine aí, será que o rim dessa pessoa, desse paciente, ia estar feliz, satisfeito, trabalhando? Poxa, vou trabalhar normal aqui. Estou cheio de pedra, que não é uma pedreira. Vou trabalhar normal, porque não está me incomodando. Pelo contrário, né? Ele vai sentir dificuldade de fazer o trabalho, de exercer sua função corretamente. Parece um dente, né? Mas não, são pedras que são acumuladas no rim. Então, o rim já estava tão cansado, tão saturado com essa quantidade de material, né, armazenado nele, que ele falou, opa, eu vou trabalhar mais não, viu? Tchau para quem fica, colega, assuma aí o controle que eu estou me mandando. E a gente teve que fazer, né, a retirada desse rim, porque uma vez que ele, por mais que não está funcionando, deixa lá, mas ele já estava num processo inflamatório purulento, né, tão grande, que se a gente deixasse lá ou tentasse tratar a infecção, era capaz de causar uma sepse, né, um processo inflamatório sistêmico em todo o paciente. Então a gente faz a retirada justamente para prevenir, né, esse processo de sepse, né, esse processo infeccioso, e melhorar, né, a qualidade de vida do paciente. Aqui sou eu, né, em uma nefrectomia também total. Esse daqui foi um rim que a gente também retirou pela presença de cálculos renais. Ele também não tinha uma quantidade tão exorbitante como o anterior, mas ele era um paciente também de cálculo de recorrência, ou seja, ele tinha cálculos frequentemente, ou seja, ele fazia um tratamento e assim, não era porque o paciente era desleixado, mas esse e o outro era por questões realmente genéticas, eles tinham predisposição a fazer nesse processo muito mais com frequência do que uma pessoa normal. Mas assim, poderia ser qualquer outra pessoa.
né? Poderia ser uma pessoa que não tinha histórico nenhum, né, na família. Minha família, meu pai, minha mãe, o avô, que tataravô nunca teve, e essa pessoa precisou, né, fazer a retirada desse rim, porque não adotou práticas, né, saudáveis. Então aqui foi uma retirada de um rim. Já essa cirurgia foi uma retirada na nefrectomia pela questão de... eu acho, se eu não me engano, não era acho que não era câncer, não. Mas era estruturas, né, malignas que estavam presentes no câncer, no rim. A gente fez, né, a retirada desse rim. Você percebe que o rim, ele é lindinho, parece um grãozinho de feijão, só que grandão. A camada dele, né, uma camada rosinha, né, um pouquinho avermelhada, bem lisinha, a superfície é bem lisinha. Assim, você pega um rim desse, você vê que não está normal. Você pega um rim desse, parece aquele plástico bolha, e você fala, gente, você nem precisa realmente levar para biópsia. Claro que precisa para saber o que, né, causou aquilo, mas a olho cru você fala, não, isso daqui não é normal, não. Então a gente levou para a biópsia, eu não lembro exatamente no que deu, mas eu sei que não foi um resultado satisfatório, porque tudo indica, né, que era algum processo, né, carcinogênico. E tá aí. Quem já tomou chá de quebra-pedra aqui? Pronto. Já tiveram cálculo renal ou foi só para prevenir? Já teve? Foi no rim, na uretra ou na bexiga? Lembra? No rim, doeu bastante, não foi? Fala aí pros irmãos, irmão. Fala que doeu para esse povo tomar vergonha e beber água. Graças a Deus. Mas, viu? Não sentiu nada? Graças a Deus. E o irmão ali? O senhor também teve cálculo, não foi? Foi qual tipo de cálculo? Renal? Sim. Sim. Certo. Assim, existe toda uma... Pode falar, irmão. Tem história de você problemas aí comigo, genético, porque foi incluído em 10% de pessoas sempre pela pedra no rim. Sim. Aí já tem lipoasfixia, tem poucos anos, e agora com 50 e poucos, adorei novamente a vida. Sim. O RS. Aí, tá vendo? Só tem mais ou menos o que aqui? Uns 50 homens, uns 60 homens? Pelo menos 3 tiveram aqui, né? E assim, a questão do chá de quebra-pedra não funciona para pedras devidamente formadas, ou seja, é algo praticamente... E sim, existem estudos científicos que pegaram, né, pessoas, quantidade de pessoas consideráveis, né, com vários tipos de cálculos, e fizeram esse estudo e mostraram que não tinha uma eficácia legal, não era um método de tratamento, mas sim um método de prevenção. Só um minutinho. E assim, existia assim cálculos que conseguiam não desaparecer, mas dissolver. Ou seja, o chá de quebra-pedra, né, a planta é uma planta que contém uma substância, eu não lembro muito bem o nome da substância, é um nome complicadinho, mas essa substância, ela consegue dissolver, diluir sais minerais concentrados, né, em quantidade pequena. Então, se for um cálculo inicial, essa substância ela vai conseguir
dissolver. Mas lembra que eu mostrei lá que nem todos os cálculos são iguais? Existem os cálculos de fósforo, os cálculos de potássio, de ácido úrico. Então, o chá de quebra-pedra ele não vai, né, funcionar para todos. Vai ser um tipo específico, que vai ser o de fosfato, que geralmente, né, é causado pelo acúmulo de substâncias, né, de minerais. E outra coisa, a questão, né, dos chás é muito relativa. A gente sabe que os medicamentos são realmente produzidos, né, à base das plantas, porque as plantas são plantas medicinais, a gente sabe. A gente tem um Deus que criou os céus e a terra e deixou tudo, né, ao nosso dispor. Então, se a gente tem uma dor, a gente tem ali a planta, né, do dipirona, que é uma planta roxinha. Mas assim, você vai pegar 5 folhas para fazer 500 ml, será que você não pode ter uma intoxicação? Então é tudo questão de dosagem. Então, será que essa planta misturada com essa não vai desenvolver outro problema? Pode até funcionar. Poxa, bateu a mistura, bateu certa, dissolveu a pedra, mas será que o fígado não vai mais, né, na frente, futuramente, não vai desenvolver, né, um problema hepático pela agressão dessas substâncias, né, em acúmulo? Será que o rim, até o próprio rim, né, não vai sofrer outro processo, não só um processo de calcificação, né, desses minerais, mas um processo inflamatório ou até mesmo a falência? Tem chás que, se a gente fizer, né, fizer as misturas erradas, a gente leva a falência renal. Isso é sério. A gente teve o caso da Paulinha, né, do calcinha preta, e assim, tinha questão de anabolizante, questão da vacina, enfim. Mas assim, ela fazia muita terapia com chá de emagrecimento. E sim, esses chás, essas misturas, levaram à falência renal. E assim é muito rápido, porque assim, o rim, como eu falei, né, é o nosso segundo coração, ele vai fazer toda a filtragem do sangue. Então, uma vez que ele não consegue filtrar, você tem que ir para a hemodiálise. E se você não tem um plano de saúde, meu bem, hoje em dia, pelo SUS, tá difícil. Pode falar com o pastor da sua igreja, pastor, pode fazer o culto fúnebre porque eu vou encontrar com meu pai. E vai. Isso. Você pode até escolher, vou querer esse hino, esse louvor, porque você sabe que não vai chegar em tempo, né? Uma vaga para hemodiálise. Porque imagine uma máquina enorme, retirando todo, né, o seu sangue, né? Não de forma total, mas vai estar ali, né, fazendo aquela... É uma bomba que vai pegar aquela água e vai fazer o processo. Os pacientes levam horas e horas e horas. Eu não estou tantas horas assim, mas levam um tempo considerável. São máquinas caras que a gente sabe, né, como é a situação do nosso país. Então, no SUS, as máquinas quebram, não tem espaço. São pessoas que vão estar procurando esse serviço por múltiplos motivos. Então, você desenvolveu uma insuficiência renal por urolitise, mas tem uma criança que já nasceu com problema renal, então ela vai passar na sua frente, porque criança é prioridade, um idoso é prioridade, pessoas com diabetes, hipertensão é prioridade. Então, você vai ficar lá, meu filho, de escantelho. Então, isso é a consciência. Às vezes eu estudando as coisas, né, eu começo a sentir, poxa, eu tô sentindo uma dor aqui. Mas beba água, a água resolve tudo. Vai ter que encomendar a água boa de Dias d'Ávila, né? São um hábito, realmente. Não basta, né, você... vou beber, vou começar a partir de hoje a beber 1 litro. Você não vai conseguir. Se você malmente bebe água, você não vai conseguir beber 1 litro. Então, comece, né,
com uma garrafinha dessa pequena, então comece com um copinho e vai aumentando, né, as doses até você conseguir beber de boa 3 litros no dia. E assim, depois vocês podem estar procurando na internet para saber a quantidade ideal. Para saber a quantidade. Tá legal agora? Para ver a questão ideal da. Eu acho que tá falhando. Depois das redes sociais, a pessoa está esquecendo de comer quando vai beber água. Tá ligado? Pronto, obrigada. Pronto, estão ouvindo agora direitinho? Pronto. Então, eu estava falando sobre o que mesmo? Me perdi. Isso, obrigada. Então é muito fácil, vocês colocam na internet como saber a quantidade ideal para o meu corpo. Então, o site vai fazer qual a sua altura, você vai colocar X, seu peso. Talvez você não saiba seu peso exato, mas uma média, né? Eu tenho uma 60 e um pouquinho. Coloca um pouquinho a mais, né? Tipo, fecha um de 70. Aí vai dizer, né? Você é homem, tem tal altura. E aí ele vai fazer o cálculo e vai te dar, né, a quantidade ideal. Eu tenho 1 metro e pouco, né? Sou pequenininha. E aí eu preciso de pelo menos 3 litros de água. Eu fiz o cálculo para saber. Imagine, é porque eu tô de salto, mas eu não sou tão grande assim, né? Desse tamanho, 3 litros, eu tenho que beber muita água e muito no banheiro. E assim, às vezes a gente evita de beber água para não estar saindo, né? Não vou beber água porque não vou ficar parando toda hora para ir no banheiro no trabalho. Mas assim, lembra daquela questão que eu falei? Sua bexiga consegue armazenar até 1 litro, mas quando dá 300, é uma questão de adaptação. Claro que você, né, não vai se privar totalmente, eu vou agora porque eu tô quase me urinando nas calças. Não, você vai se adaptando, vai bebendo uma quantidade de água, fala, opa, dá para segurar um pouquinho, tentando encaixar, né, os intervalos, né, que você tem. Então, só para fazer um resumo, né, o chá de quebra-pedra, ele não quebra quase pedra nenhuma, muito menos esses remédios, né, que vende pela internet fazendo promessas ilusórias, que você só vai estar perdendo seu dinheiro, jogando dinheiro fora e possivelmente, né, trazendo problemas renais, hepáticos para você. Então, por favor, não compre, vão ao médico. É ruim eu não ir no médico, a gente pega fila, fica cansado, mas assim, Deus colocou, né, todos os profissionais, capacitou todas as pessoas com conhecimentos devidos. Então, se você está com problema jurídico, você vai onde? No advogado. Então, você corre, vai no advogado, um dentista, poxa, o dente está doendo. Aí toma um anti-inflamatório. Quando vai ver, já precisa extrair o dente. Sendo que você poderia tratar, né, com uma restauração. Mas eu tô adiantando já. Mas assim, tomem cuidado, né? Tomem cuidado com essa questão de misturas de chás. Bebam sempre chás que tragam, né? Como eu posso dizer? Não façam misturas, é isso. A melhor forma de beber chá é não fazendo mistura. Sempre procure realmente na internet. Na internet, às vezes, tem sim informações fidedignas que você pode usar. Eu quero um chá, né, para dor de barriga, cólica, para dor de cabeça. Então, você vai colocar 3 folhas para cada litro de água. Então, tudo na nossa vida é feito por medida. Não basta a gente querer colocar ali no olhômetro que não vai dar certo. E para terminar, né,
a palestra da tarde. Então bebam água, né? Já basta as pedras que a gente tem no caminho, que não são poucas. Então vamos evitar, né, as pedras do rins, ter uma vida muito mais saudável, uma vida com hábitos melhores. Então pratique exercício físico, que é de grande importância. Sempre procurem horários, né? Tempo para cuidar da saúde, porque uma vez que se adoece, fácil você acha tempo para ir no médico, fácil você acha tempo para passar horas e horas numa sala de cirurgia. Mesmo se você não quiser, você vai passar, né, horas na sala de espera, horas na sala, né, fazendo um tratamento. Então é muito melhor eu chegar cansado, né, do trabalho. Poxa, eu vou para uma academia. Poxa, não posso ir para a academia, mas eu vou fazer uma caminhada de 5, 10 minutos. Ingerir, né, uma quantidade menor de gordura. Então, para que comer feijoada todo dia? Come um peixe cozido, né? Sempre procurando alternativas que vai trazer, né, uma melhora na qualidade de vida. E mais uma vez, bebam água. E eu agradeço a oportunidade, né? Bebam água, incentive as crianças. Use, né, a atividade física ao seu favor e vamos cuidar da nossa saúde, né, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar, tem que zelar. E é isso, irmãos, eu agradeço a oportunidade.